Pessoal, eu vou comentar um pouco aí, na verdade, até sobre esse conteúdo dessa semana aí. Eu peguei até alguns slides que eu até já tinha gravado para explicar algumas coisas aí, né? Então, eu vou começar a falar sobre integral. Na verdade, assim, né? A ideia inicial que a gente tem é uma motivação geométrica, né? Por exemplo, se eu pegar aqui, ó, a função f de x igual a 3 com x variando de 2 até 4. É essa linha aqui. Se eu quiser calcular essa área, então, abaixo dessa linha aqui, nesse caso aí é algo fácil de fazer, porque essa área aqui ela é um retângulo, né? Então, como retângulo, é só fazer base vezes altura. Então, aqui, por exemplo, seria 2 e aqui seria 3. Então, seria 2 vezes 3, 6. Então, a área dessa figura aqui é uma área que é geometricamente conhecida, né, nas fórmulas que a gente já viu aí. Se eu pegar, por exemplo, a função f de x igual a 3x, com x variando de 0 até 2, é essa função aqui, ó. E se eu quiser calcular a área que está abaixo dela aqui, também geometricamente é conhecido que isso aqui é um triângulo, né? E por ser um triângulo, é só fazer base vezes a altura dividido por 2. A base aqui é 2, né? A altura aqui é 6, então vai dar 6 aí a área dessa figura aí. A questão é que quando a gente começa a trabalhar com funções, né, por exemplo, essa função f de x aqui, ó, vamos supor que a gente tem essa função, que é a função f de x aqui é a e b. Não está aparecendo direito aí, mas é a e b. Né? Vamos supor que eu queira calcular essa área aqui abaixo dessa função. Né? Então, essa é uma área que, geometricamente falando, ela não é conhecida para a gente. Né? A gente não tem fórmula para calcular ela. Porque aqui não é quadrado, não é retângulo, não é circunferência, não é triângulo, trapézio, as que a gente conhece, né? Então, na verdade, é daqui que surge, dessa necessidade de cálculo dessa área aqui, a ideia da integral. Então, olha só, para ver se vocês conseguem entender um pouco dessa questão da integral, eu vou só trabalhar com a seguinte questão. Vamos supor que eu queira calcular essa área que está aqui embaixo. Vou dividir esse intervalo meu aqui em 4 partes. Ó. Então, eu peguei essa primeira parte. Vou supor que essa largura aqui seja a mesma dessa largura aqui. Ou seja, de x0 até x1 é igual de x1 até x2, que é igual de x2 até x3, que é igual de x3 até x4. Certo? E aí, ó, com a altura de cada uma dessas linhas aqui, eu vou formar retângulos. Ó. Eu vou pegar esse primeiro retângulo aqui. Com essa altura aqui, eu vou pegar esse segundo retângulo. Com essa altura aqui, eu vou pegar um terceiro retângulo. Né? E com essa altura aqui eu vou pegar um quarto retângulo. Como eu disse, essa largura aqui é a mesma, eu vou chamar de ΔX. Então aqui é ΔX. A altura aqui, ó, se a gente observar, é o ponto que pega na função, é o que a gente chama de f de x1. Nesse segundo aqui, a base aqui é ΔX. A altura desse retângulo aqui, ó, é a imagem do x2, então é o f de x2 e assim por diante. Então, se eu somar a área desses 4 retângulos aqui, eu vou ter isso aqui, ó. A área do primeiro, base vezes altura. A área do segundo, base vezes altura. A área do terceiro, base vezes altura e assim por diante. Né? Se eu somar a área desses retângulos, a área desse retângulo, desse retângulo, desse retângulo e desse retângulo, eu vou ter algo próximo à área abaixo da função aqui, ó. Certo? Só que aqui existe um problema. Se a gente perceber aqui, ó, existe aqui ó, pedaços que estão passando, tem pedaços que estão faltando, então não é exatamente a área abaixo da função. Então, se eu somar a área desses 4 retângulos, que é essa fórmula aqui, ela vai dar uma área, vamos dizer, aproximada do que a gente tem abaixo dessa função aqui. Aproximada por quê? Porque tem pedaços que faltam, mas tem pedaços que passam. Eu vou dobrar a quantidade de retângulo. Né? Olha o que vai acontecer quando eu dobro a quantidade de retângulo. Então agora é x0, x1, x2 e por aí vai. Vamos supor de novo que essa parte de baixo tem a mesma largura, que eu vou chamar de ΔX, e a altura vai ser do primeiro retângulo é f de x1, do segundo retângulo é f de x2 e assim por diante. Então a área agora dos retângulos vai ser dada por essa soma maior aqui. Ó. Se a gente observar a soma dessas áreas aqui, ela é mais próxima da área abaixo da figura aqui, ó, do que era no exemplo anterior. Então, o que a gente percebe? A gente percebe que à medida que a gente vai aumentando a quantidade de retângulos, né, a área abaixo da função aqui ela vai ficando cada vez mais próxima à área dos retângulos aqui que eu coloquei aqui embaixo. Né? Na matemática tem uma notação que a gente usa que é essa aqui, que é o somatório de f de xn e ΔX. E o n aqui variando de 1 até n. Ó. Aqui não é n, aqui tinha que ser i, na verdade. I variando de 1 até n. Então, quando o i for 1, é isso aqui.
Quando i for 2, é isso aqui. E assim por diante. Então a gente consegue perceber isso. Eu coloquei aqui um outro exemplo. Ó. Pedaço de uma parábola aqui, eu dividi em 10 retângulos. Então observe que as áreas dos retângulos aqui está passando um pouquinho dessa área aqui de baixo. Né? Ah, joguei para 30. Olha como é que a área dos retângulos ficou bem próxima da área da figura aí. Ó. N igual a 50, ficou mais próximo. Então a gente percebe que à medida que a gente vai aumentando a quantidade de retângulos, né, a área abaixo da função, que é a parábola aqui, a área que está aqui abaixo, é parecida com a soma das áreas dos retângulos aí. Eu vou mostrar aqui no GeoGebra um exemplo só para vocês verem como que isso dá para perceber. Vamos pegar essa função y igual a x ao cubo menos x mais 1, com x variando entre menos 1 e 1. Então aqui, ó, a função é essa aqui. Ó. A função é essa aqui. O menos 1 é aqui, então começa aqui. O 1 é aqui, ó, começa aqui. Então a gente está querendo calcular essa área que está aqui, achurada aí, certo? Só que essa área aqui, ela não é uma área conhecida, beleza? Olha só o que eu vou fazer aqui, ó. Aqui, então, eu coloquei a mesma área, olha só. Só que eu comecei aqui com 4 retângulos, né? Aquela mesma ideia dos retângulos que eu tinha feito lá. E eu coloquei aqui um esquema para eu poder aumentar a quantidade de retângulos. A área que a gente está calculando, que é essa do menos 1, até vir aqui no 1, olha só, observa que tem um pedaço vazio aqui, um pedaço vazio aqui, um pedaço vazio aqui. Essa área, na real, ela é igual a 2, mas com 4 retângulos, ela vale aqui, 1,62. Olha só, vou aumentar a quantidade de retângulos. Ó. Olha como é que a área vai se aproximando, agora já é 1,86, né? Com 11 retângulos, se eu aumentar um pouquinho mais, ó, com 16 retângulos, ela já chega a 1,9. Vocês conseguem perceber que à medida que eu vou aumentando a quantidade de retângulos, a parte que está faltando aqui vai ficando cada vez menor. Ó. Vai ficando cada vez menor, cada vez menor. Vai chegar um ponto que eu vou... Aqui, ó, é como se eu tivesse a própria área da figura. Mas não é a área da figura, porque é a área de 167 retângulos. Mas a gente percebe que à medida que a gente vai aumentando a quantidade de retângulos, né, a gente tem que a área abaixo da figura é a soma da área desses retângulos. E é daí que surge a ideia de derivada. Então a ideia de derivada ela surge disso aí. Ó. Então olha só, a área abaixo, aqui abaixo dessa figura, é a área, né, referente à soma da área dos retângulos. Vamos supor que a gente tem n retângulos. Então o que a gente faz? A gente faz com que o n tenda a mais infinito. Né? O n tender a mais infinito é dizer que a quantidade de retângulo vai continuar aumentando, cada vez ficando maior. E a gente viu que à medida que a área dos retângulos, né, vai aumentando a quantidade de retângulo, ela vai ficando cada vez mais próxima à área da figura. E isso é a integral. Então esse somatório aqui, isso é chamado de soma de Riemann, né, é o que justifica esse símbolo aqui da integral. De A até B, porque começou em A, e vai até B. O f de x aqui, o f de xn, que é cada um desses valores aqui, é o f de x que aparece aqui, que representa a função que a gente está trabalhando. E o ΔX aqui é representado por dx. Né? Então é daí que surge a motivação, né, para a questão da integral. Né? Essa percepção do cálculo de uma área abaixo de uma função em um determinado intervalo. Essa é a motivação geométrica. Beleza, agora como que se dá o cálculo da integral? Então eu vou começar a falar integral indefinida. O que é uma integral indefinida? Quando a gente tem valor aqui embaixo e aqui em cima, ela é chamada de integral definida. Depois a gente vai ver isso aí. Agora, quando não tem valor nem aqui embaixo nem aqui em cima, a gente chama de integral indefinida. Né? Então, para a gente entender o que é uma integral indefinida, a gente fala de primitiva. Né? O que é primitiva? Vou dar exemplos aqui para ficar mais fácil. Olha só, a função f de x igual a x ao cubo sobre 3, ela é dita primitiva da função x ao quadrado. Por que essa função é dita primitiva dessa aqui? Porque se eu pegar essa função e derivar, a derivada disso aqui vai ficar 3x ao quadrado sobre 3, cancela 3 com 3, vai dar x ao quadrado. Ou seja, essa função é chamada primitiva dessa, porque se ela for derivada, vai gerar essa aqui, certo? Só que ela não é a única primitiva dessa função. Por exemplo, essas outras duas aqui também são, porque a derivada dessa e a derivada dessa aqui, as duas derivadas também vão gerar x ao quadrado, né? Então, procurar a primitiva de uma função é procurar a função cuja derivada vai gerar essa aqui.
né? E calcular uma integral é procurar a primitiva da função, né? Então, se eu calculo a integral dessa função aqui, eu estou procurando a sua primitiva, ou seja, eu quero saber qual é a função cuja derivada vai dar a essa função aqui. Então, isso que é calcular a integral, é procurar uma primitiva, né? Como a gente viu, a primitiva ela não é uma função apenas, ela é um conjunto de funções. Por quê? Vou voltar aqui, ó. Olha só, derivada de x ao cubo sobre 3 dá x ao quadrado. Mas se aqui fosse x ao cubo sobre 3 mais 5, a derivada dela também daria x ao quadrado, porque a derivada do 5 é igual a zero. O 5 é uma constante. Se aqui fosse x ao cubo sobre 3 menos 7, a derivada disso continuaria dando x ao quadrado. Por quê? Porque a derivada de x ao cubo sobre 3 é igual a x ao quadrado, e a derivada do menos 7, que estaria aqui, é igual a zero. Ou seja, quando a gente procura a primitiva, a gente não encontra uma, a gente encontra infinitas. Por quê? Porque a gente pode colocar o f de x acompanhado de qualquer constante, né? Por isso que a gente sempre tem que acrescentar o c, né? Porque quando você faz a integral de uma função, ou seja, quando você procura a primitiva dela, você vai encontrar uma função cuja derivada vai gerar essa aqui. Mas se essa função estiver acompanhada de uma constante, a derivada também vai gerar essa função aqui. Então, quer dizer que quando você procura a primitiva, ou seja, a integral, né, você encontra um conjunto de respostas. Então, a integral de f de x, ou seja, a primitiva de f de x, vai ser essa função, que derivada dá essa aqui, mais o c, né? Aqui umas propriedades, mas depois eu falo disso na regra, né, na resolução das integrais. Beleza. Então, a gente consegue perceber que existe uma operação inversa entre integral e derivada. E é daí que surgem as regras de integral. Por exemplo, vamos pensar aqui, ó, f de x igual a seno de x. Qual que é a derivada de seno de x? A derivada de seno de x é cosseno de x, né? Ou seja, se eu tiver que calcular a integral da função cosseno de x, eu tenho que pensar qual é a função cuja derivada dá cosseno. Eu sei que é o seno. Então, quer dizer que a integral de cosseno de x é seno de x. Só que na hora de representar, eu represento assim, ó, integral de cosseno de x é seno de x mais c. Por quê? Porque a derivada de seno de x dá cosseno de x. A derivada de qualquer constante é zero. Então, qualquer função escrita dessa forma aqui, a derivada dela vai dar cosseno de x. Ou seja, para você saber regra de integral, você tem que saber regra de derivada. Então, quando você for fazer integral de cosseno, você tem que lembrar qual é a função cuja derivada dá cosseno. É isso que é integrar, é encontrar a primitiva. Então, integral de cosseno, a pergunta é, qual a função cuja derivada dá cosseno? É seno de x, mais o c. Então, a gente sempre coloca o c, né, quando a gente está trabalhando com integral indefinida aí. Por exemplo, f de x igual a arctangente de x. A gente estudou que a derivada de arctangente de x é 1 sobre 1 mais x ao quadrado. Então, se eu quiser calcular a integral de 1 sobre 1 mais x ao quadrado, ela vai dar a arctangente de x. Ou seja, qual é a função cuja derivada dá isso aqui? É a arctangente de x mais c. E assim a gente tem as regras de integral. Então, as regras de integral, teoricamente, você já tem que saber. Por quê? Porque você já estudou derivada. E é só inverter. Então, por que a integral de 1 sobre u é ln de módulo de u? Porque a derivada disso dá isso. Por que a integral de e elevado a u vai dar e elevado a u? Porque a derivada disso vai dar isso. E assim por diante, né? Por que a integral de secante ao quadrado vai dar tangente? Porque a derivada da tangente dá secante ao quadrado. E sempre com mais c na frente. Então, você não precisa decorar a regra de integral. Você sabe regra de integral, porque você sabe regra de derivada. É por isso que a gente fala que o aluno que não aprende derivada, ele vai ter sérios problemas para resolver integral, porque a parte de integração depende, né, do conhecimento de derivadas, né? Beleza, então vou fazer alguns exemplos só para vocês visualizarem aqui, ó. Então aqui, ó, integral de 3x ao quadrado mais 5 mais raiz de x, né? Então aqui, o raiz de x eu vou escrever na forma de potência, então está aqui x elevado a meio. 3x ao quadrado e mais 5 eu repeti. Se você quiser fazer direto, né, colocar os três termos aqui dentro, você pode colocar integral de 3x ao quadrado mais 5 mais x elevado a meio dx. Eu não quis colocar, eu separei em três, ó, coloquei essa e essa. Fica a critério de vocês, das duas formas está correto aí, certo?
O importante é, se você separar, você sempre tem que colocar o dx, que é referente à variável que a gente está trabalhando, que no caso aqui é x. Né? Por exemplo, 3x ao quadrado. A integral aqui eu vou usar a regra da potência. E a regra da potência em integral, ela é o inverso do que acontece na derivada. Ou seja, eu vou pegar a potência e vou somar 1. Então, 3x ao quadrado vai ficar 3x ao cubo. Então, soma 1 na potência e o resultado que eu encontro, eu divido por ele. Então, essa é a regra da potência. Na derivada, a gente desce a potência multiplicando e subtrai 1 em cima. Agora, a gente faz o contrário. Eu somo 1 em cima, ou seja, que é 2, soma 1 fica 3, e o resultado que eu encontro, eu divido por ele. Integral da constante. A constante é só acrescentar a variável, 5x. Só acrescentar a variável. X elevado a meio. Aqui, se fosse 7, 7x. Se fosse menos 10, menos 10x e assim por diante. Aqui, regra da potência. Então, soma 1 aqui na potência, meio mais 1 dá 3 meios. O resultado que encontrou, divide por ele, certo? Aqui ó, você pode colocar o mais c aqui na frente ou colocar na hora de organizar a função. Então, cancelei esse 3 com 3, x ao cubo, 5x, está aqui o 5x. Aqui, divisão de fração, mantém a de cima e multiplica pelo inverso da de baixo. Multiplicar pelo inverso da de baixo, esse 2 vai passar aqui para cima multiplicando, ó. Então, por isso que ficou 2/3 raiz quadrada de x elevado ao cubo mais o c. Aqui é o seguinte, ó, outra coisa que se vocês quiserem fazer, também pode fazer. Tem uma propriedade que diz o seguinte, quando você tem uma função, como está aqui, ó, x ao quadrado, e você tem uma constante multiplicando, igual está aqui o 3, se você quiser retirar o 3 aqui de dentro e colocar ele aqui fora multiplicando, também pode. Ou simplesmente constante que está multiplicando, repetir, como eu fiz aqui com 3. Ó. Então, tanto faz, né? As duas formas estão corretas aí. Outro exemplo, por exemplo, aqui, ó, integral de 3 secante tangente mais cossecante ao quadrado de x. Então, aqui eu separei, eu coloquei essa primeira parte, aqui, ó, peguei o 3, coloquei aqui fora. Integral de secante vezes tangente está aqui em relação a x, mais integral de cossecante ao quadrado de x está aqui, ó. Então, eu separei as duas aí, beleza? Aí, o que eu vou fazer aqui? Ó? Vou aplicar a regra. Integral de secante vezes tangente, eu tenho que lembrar qual é a função cuja derivada dá isso aqui. Então, é secante. A derivada da secante vezes tangente. Então, a integral de secante vezes tangente é secante. O 3 eu repeti, ó. Aqui é a mesma coisa. Qual que é a integral de cossecante ao quadrado de x? É menos cotangente de x. Por quê? Porque a derivada de cotangente é menos cossecante ao quadrado. Com esse menos, dá mais cossecante ao quadrado. Então, a resposta dessa primeira parte é essa, a resposta da segunda parte é essa. Então, eu junto as duas aqui e coloquei aqui, ó, mais c na frente aí. Beleza? Simplificar a raiz aqui, se simplificar a raiz aqui vai ficar x raiz quadrada de x. Pode simplificar, mas você tem que escrever na forma de raiz, não deixa na forma de potência fracionária, não. Então, aqui pode colocar, nessa aqui, por exemplo, pode colocar 2 raiz quadrada de x ao cubo, como eu coloquei, ou 2x raiz de x. Também pode, porque x ao cubo é x ao quadrado vezes x, né? Aí, o único cuidado da simplificação é o seguinte, você tem que ter garantias, né, em relação ao resultado. O que eu estou querendo dizer? Raiz de x ao quadrado só é x se x for positivo. Então, nesse caso aqui, a resposta vai ser 2x raiz de x, porque se você voltar aqui no início, você tem um x que está dentro da raiz quadrada. Então, você já está garantindo que o x é positivo. Se você não tivesse essa garantia, na hora de simplificar, aí fica mais difícil. Por quê? Porque raiz de x ao quadrado é igual a x quando x é positivo, e igual a menos x quando x é negativo. Né? Então, só tomar cuidado com essa questão do resultado de uma raiz de índice par. Né? Raiz quadrada, raiz quarta, elas nunca vão gerar resultados negativos. Mas pode simplificar ou não. Como eu resolvi até uns exercícios essa semana aí, onde eu deixava muita resposta sem simplificar a raiz. Se deixar assim, não tem problema não. Aqui outro exercício, ó, secante ao quadrado de x sobre cossecante de x. Quando você chega num tipo de função como esse, se você pensar lá na derivada, não existe nenhuma função cuja derivada dá isso aqui. Então, quer dizer que você não consegue resolver de forma imediata essa integral.
Então você tem dois caminhos. O primeiro é ver se é possível reescrever essa função de forma a resolver a integral. O segundo é começar a pensar em técnicas de integração, que a gente ainda aqui não tinha estudado. Depois a gente já viu duas, que é substituição e integração por partes, né? Então, vocês vão ter que desenvolver essa percepção de olhar para a função que está dentro da integral, ver se ela é uma integração direta, ou seja, ela é fruto de alguma regra de derivada. Se for, você já resolve a integral. Caso contrário, você vai ter que pensar em qual alternativa. Ou fazer por uma técnica, né, se for possível. Ou, por exemplo, como nesse caso aqui, ó, quem é secante? Secante é 1 sobre cosseno. Então, secante ao quadrado é 1 sobre cosseno ao quadrado. Cossecante é 1 sobre seno. Isso aqui, observe o seguinte, eu coloquei um sinal de igual aqui, ó, aí eu continuei com o símbolo da integral. Tem gente que prefere fazer o quê? Pegar essa função, reescrevê-la aqui embaixo e ir tratando ela e só depois voltar ela para dentro da função, lá para dentro da integral. Fica a seu critério. Tanto as duas formas estão corretas. Divisão de fração, mantém a de cima e multiplica pelo inverso da de baixo. Vai ficar assim, né? Seno sobre cosseno ao quadrado de x é a mesma coisa que seno de x sobre cosseno de x vezes 1 sobre cosseno de x. Ó. É a mesma coisa, porque aqui embaixo cosseno vezes cosseno dá o cosseno ao quadrado. Seno sobre cosseno é tangente e 1 sobre cosseno é secante. A gente acabou de ver um exemplo. Qual é a função cuja derivada da tangente vezes secante? É secante de x. Então, a integral disso é igual a isso mais o c. Então, sempre lembrando que a ideia de integração é a procura pela primitiva, né? Então, a derivada dessa função aqui vai dar essa de dentro. E sempre que a gente procura a primitiva, na verdade, a gente encontra uma família de funções, né? Um conjunto de funções, é um conjunto infinito. Olha só como que é grave o esquecimento do c na resposta. Se você esquecer de colocar o c numa integral dessa, você está falando que o c é igual a zero. E o c pode ser qualquer constante. Ou seja, dos infinitos valores que existem, você está falando que o c é zero. Se você esqueceu ele, porque você colocou zero no lugar. Então, esquecer o c é um erro gravíssimo. Vamos pensar assim. Que aqui poderia ser 2, 7, 10, 1000, 1 milhão. Se você esquece, é como se você dissesse que ele é igual a zero. Então, é um erro gravíssimo, certo? Aqui, ó, a integral dessa função. Separei em duas. Não precisava fazer isso, mas eu separei. Integral dessa em relação a x. Observa que aqui, ó, esse dx ele é associado à variável que a gente está trabalhando, né? Vou reescrever isso aqui, ó. Aqui é x elevado a 2 sobre 3. Tomar cuidado com essa questão da potência aí, né? Teve gente na prova de derivada, errou o exercício por conta disso, né? Aqui, ó, 1 sobre 3x é como se fosse 1 terço vezes 1 sobre x. 1 terço, como é constante, multiplicando, eu coloquei aqui fora, ó, certo? Aí eu vou fazer a integral. Então, aqui, eu vou pegar a potência aqui, vou somar 1. 2 terços mais 1 vai dar 5 terços. O resultado que eu encontrei, divido por ele, certo? Aqui, ó, 1 terço eu vou repetir. Integral de 1 sobre x, aí é ln de x, certo? Então, repetiu o 1 terço. Então, ó, integral de 1 sobre x é ln. Só que eu tenho que garantir, né, o ln é logaritmo. E o logaritmo tem por propriedade não aceitar aqui dentro valor que seja negativo. Por isso que a gente coloca módulo aqui, ó, né? Aqui dentro não pode ser negativo, nem pode ser o zero, né? Tanto que está aqui no denominador. Mas aqui dentro, por não poder ser negativo, a gente coloca módulo. Toda vez que tem 1 sobre x, a gente coloca módulo, né? Muitos exercícios, né, o valor que está aqui dentro desse módulo, ele naturalmente já é positivo. Então, se você colocar ou não colocar, não vai fazer diferença nesses casos. Mas, por exemplo, nesse exercício, se você observar a sua função aqui, ó, raiz cúbica aceita número positivo ou negativo, né? Isso aqui também aceita número positivo ou negativo. Então, como você não tem a garantia de que o x é positivo, aí obrigatoriamente você pode colocar o módulo. Certo? Pode, não deve colocar o módulo. O que eu aconselho é o seguinte, sempre coloca o módulo. Porque quando não precisar, o fato de ter o módulo não vai gerar problema, né? Por quê? Porque quando não vai precisar é quando aqui dentro for positivo, né? Mas se aqui dentro for positivo, o módulo de um número positivo é ele mesmo. Então não tem problema nenhum. Então só tomar cuidado com isso. Então, integral de 1 sobre x é ln de módulo de x.
E indiferente da variável, se fosse 1 sobre u em relação a u, seria ln de módulo de u. Se fosse 1 sobre t em relação a t, ln de módulo de t, e assim vai. Então, eu vou pegar isso aqui, colocar aqui, divisão de fração, mantém de cima e multiplica pelo inverso de baixo. Então, esse 3 vai passar aqui para cima, por isso que ficou 3. Aqui ficou 5. Aqui, ó, o número de baixo é o índice da raiz, por isso a raiz cúbica. Aqui em cima é 5. Aqui também daria para simplificar, né? Ficaria 3x raiz cúbica de x ao quadrado, né? E esse aqui que eu coloquei dessa forma é ln de módulo de x sobre 3 mais o c aí, certo? Então, esses primeiros aí são exercícios que a gente consegue fazer a integral de forma direta, certo? Aqui, ó, como são vários termos divididos por esse aqui, então eu posso colocar cada um desses de cima dividido por esse aqui, separar em 3 frações, ó. X à quarta sobre isso aqui, menos 3x elevado a menos... 3 vezes x elevado a menos meio dividido por esse aqui, e o 4 dividido por esse aqui, ó, né? Aqui vai ficar o seguinte, ó, divisão de potências de mesma base, mantém a base e subtrai expoente. Então, aqui fica 4 menos 1/3, dá isso aqui. Aqui, ó, 3 mantém o 3. Divisão de potência de mesma base, mantém a base e subtrai expoente. Menos meio com menos 1/3, dá menos 5/6. E aqui, mantém o 4. Isso aqui eu passo para a parte de cima com potência negativa. Eu não fiz a integral ainda, eu só estou organizando a minha função. Aí, agora eu faço a integral. Pego o 11/3 aqui, ó, somo 1. Né? Aqui eu até separei, mas como eu já disse, não precisava separar. Além de separar, ainda tirei o 3 constante que está multiplicando aqui fora, o 4 constante que está multiplicando aqui fora. Então, 11/3 mais 1 vai dar 14/3, dividido por 14/3. Aqui, ó, repete o 3, soma 1 aqui em cima, vai dar 1/6, divide por 1/6. Aqui o 4, mantém o 4 aqui, menos 1/3, soma 1, vai dar 2/3, divide por 2/3. E aí coloca esse resultado aqui, ó. Aqui divisão de fração, passo o 3 para cima. Então, 3 sobre 14, raiz cúbica de x elevado a 14. Então, de baixo sempre é o índice da raiz. E o de cima é a potência que vai ficar, né? Aqui, ó, passo o 6 para cá multiplicando. 6 vezes 3, 18. Vai ficar 1 aqui embaixo, não precisa escrever, né? X elevado a 1/6, né? Então, aqui ficou faltando um 6 aqui, tá, gente? Ó. Aqui é raiz sexta, porque o 6 que está aqui embaixo é o índice da raiz. Ó. Então, aqui é 6 e x elevado a 1 lá dentro. Ó. Então, é 18 raiz sexta de x. E aqui, ó, 3 vezes 4, 12. 12 dividido por 2 é 6. Raiz cúbica de x ao quadrado mais o c aí, certo? Aqui, essa integral, ó, que é só pegar o x e escrever como x elevado a meio. Passa ele para cima, fica x elevado a menos meio. O 2 cosseno de x está aqui, ó, 2 cosseno de x, e a integração direta aqui, ó. O 2, integral de cosseno é seno, porque a derivada de seno é cosseno, né? Aqui soma 1 na potência, menos meio mais 1 vai dar meio, resultado que encontrou, divide por ele, né? E aí vai dar essa resposta organizando esses termos, sempre lembrando de colocar o mais c aí, beleza? Aqui são outros exemplos que tem lá, né? Resolvidos em videoaula. Eu vou dar sequência só para eu falar de outras coisas. Aqui também é um tipo de exercício que a gente vai ver lá. Isso aqui é um tipo de exercício que vocês vão até ver quando for estudar equações diferenciais. Isso aqui chama problema de valor inicial, né? Vai te pedir para encontrar a primitiva, ou seja, de fazer a integral, vai te pedir para fazer a integral, mas vai te dar condições de encontrar o valor da constante. Então, encontrar a primitiva da função, então é fazer a integral. Encontrar a primitiva é fazer a integral. Aí aqui, ó, x ao quadrado para cima fica x elevado a menos 2. E aí faz a integral. Soma 1 aqui na potência. Menos 2 mais 1 vai dar menos 1. Resultado divide por ele. E aí a constante que é 1. Integral de 1 é só acrescentar a variável, que nesse caso é x. Então fica 1x mais o c. Organizando isso aqui, ó, vai ficar menos 1 sobre x mais c. Então isso aqui é a primitiva. Coloquei aqui, ó. Então, eu quero a primitiva que se anule no ponto x igual a 2. Quer dizer o seguinte, quer dizer que se eu pegar a primitiva e substituir o x por 2, ela vai se anular, ou seja, ela vai ser igual a zero. Então, eu vou vir aqui e colocar 2 aqui no lugar do x. Ó. Então, eu coloquei 2 no lugar do x, igualei a primitiva a zero. Resolvo isso aqui e consigo achar o valor da constante. E aí, eu vou copiar essa primitiva aqui, trocando o valor de c por menos 3 sobre 2.
e aí a gente tem a primitiva da função aí, né? Então, é chamado de problema de valor inicial. Esse é o valor inicial, o valor que nos permite encontrar a constante aí, ó. Aqui é a mesma coisa, determinar o y, eu dou a derivada do y e peço para encontrar o y. Então, eu estou fazendo o caminho contrário, né? Eu tinha o y, derivei e cheguei na derivada, que é isso aqui, ó, x mais 1 sobre raiz de x. Então, de y derivando, eu chego aqui. De dy dx integrando, eu chego aqui. Então, para encontrar o y, é só calcular a integral disso aqui. Então, é trabalhar sempre com a operação inversa. Está aqui o x, raiz de x é x elevado a meio, passa para cima, é menos meio. Faz a integral, potência aqui é 1, soma mais 1 vai dar 2, divide por 2. Né? Potência aqui é menos meio, soma 1 vai dar meio, divide por meio, mais o c. Organizando isso aqui, ó, divisão de fração, esse 2 vai passar aqui para cima, x elevado a meio, raiz de x. E aí a gente tem que y1 é igual a 0, ou seja, coloca 1 no lugar do x, aqui e aqui, e substitui o 0 no lugar da função aqui. Ó. Então, vai ficar assim, aí a gente consegue fazer as contas aqui e encontrar o valor do c, que nesse caso é menos 5 meios. Então, a função y a qual o exercício se refere é essa aqui, substituindo c por menos 5 meios. Então, gerou isso aqui. Ó. Então, aqui é basicamente a ideia de integral. Ó. Tem uma função, derivada vai dar isso. Tem a derivada, integral vai dar isso aqui. Beleza? Então, isso aí é a primeira parte, que é a ideia de integração. Aí a gente começa a estudar as técnicas de integração. Assim como a gente tinha na derivada as técnicas de derivação, na integral a gente tem as técnicas de integração. Tá, eu vou explicar mais ou menos as duas fórmulas aqui, ó. Lá na derivada, vamos supor que você tinha esse tipo de função aqui, ó, f de g de x. E você precisava calcular a sua derivada. Isso aqui é uma função que a gente chama de função composta, né? Eu tenho uma função dentro da outra. E a gente viu que existe uma regra para a derivada, que é a regra da função composta ou regra da cadeia. Onde a gente deriva a função de fora, né? Deriva a função de fora, que é f vira f', mas não mexe na função de dentro, não é isso? E a derivada da função de dentro a gente faz na frente, g' de x. Então, essa era a regra da cadeia. Né? Agora, se eu aqui eu só troquei f maiúsculo com a linha, eu troquei por f minúsculo. Só isso que eu fiz aqui. Agora, vamos supor que eu tenha isso aqui, né, e quero calcular a sua integral para chegar nisso aqui. Né? Aí eu vou usar o método da substituição. Então, o método da substituição, basicamente, é para procurar a primitiva de uma função que é fruto de uma derivada pela regra da cadeia. Né? Então, olha só. Peguei isso aqui. Eu vou calcular a integral para chegar nisso aqui. Ó. Então, a integral disso aqui eu coloquei aqui. Ó. E aí, o que é a substituição? É você descobrir dentro da integral quem é esse g de x aqui, para você chamá-lo de u. Né? Então, isso vai acontecer, por exemplo, em alguns contextos você vai ter uma raiz com uma função dentro dela. Aí, às vezes, essa função você vai chamar de u. Você vai ter uma função exponencial com expoente lá, sendo uma outra função, você vai chamar ele de u. E assim vai. Não existe uma regra para dizer assim, ó, o u vai ser isso aqui. É a percepção. Assim como lá na derivada, você tinha que perceber que a função era composta para usar a regra da cadeia, na integral você vai ter que perceber esse tipo de situação para poder usar a substituição. E esse u que você chama, você vai derivar. Né? A derivada da função g em relação a x vai ser g' de x dx. E aí o que você vai encontrar aqui é algo que já tem na função aqui. E que vai te permitir reescrever essa função trocando g de x por u, por isso que ficou f de u, e g' de x dx por du aqui. G' de x dx eu troco por du. Né? Agora, quem que é a integral de f de u? Aqui, a integral de f, né? O f é a derivada do f maiúsculo. Então, a integral do f minúsculo é o f maiúsculo. Então, é f de u, onde o u é o g de x aqui, g de x. Né? Então, qualquer letra, pode ser qualquer letra. Eu uso o u aqui, mas você pode chamar de qualquer letra. T, V, não tem problema não. A substituição, a mudança de variável na integração, ela não resolve a integral. Ela só facilita a conta. Né? Continua tendo a integral, só que ela facilita a conta. Né? Por exemplo, aqui. Isso aqui é uma função que eu vou trabalhar com a substituição. Olha só, eu tenho uma potência aqui, e aqui dentro dessa potência não é só o x.
é uma expressão inteira. Então, eu chamo essa expressão inteira de u, né? Se fosse, por exemplo, 4x à quarta, ou seja, se o x tivesse elevado à potência 4, era direto. Como não é o x, então eu vou ter que chamar de u. Aí eu vou chamar de u que está aqui dentro. Agora, né, quando tiver uma integral para você resolver, né, você tem que testar. Às vezes você vai ver uma integral e você vai falar assim, eu consigo resolver essa integral pelo método da substituição. Aí você começa a fazer. Como que você vai perceber que a substituição, por exemplo, não é o caminho para você resolver esse exercício? Quando você substituir e no lugar de facilitar, ou seja, de melhorar a sua integral, ela ficar pior do que ela já estava. Então quer dizer que você não conseguiu resolver. Então você vai ter que pensar em outra estratégia para resolver a integração. Nesse caso, então eu vou chamar isso aqui que está elevado à quarta potência de u. Então vai ficar assim. Aí eu vou derivar. Né? Aqui vai ficar du, sempre du. E aqui eu vou derivar em relação à função. No caso, derivada de 4 é 0. Derivada de menos 2x ao cubo é menos 6x ao quadrado. Isso derivando em relação a x. Certo? Aí o que você vai perceber? Para a substituição dar certo, você vai ter que conseguir substituir todo o x que tem na função aqui. Ó, né? Aqui não tem x ao quadrado? Aqui não tem dx? Aqui tem x ao quadrado e aqui tem dx. Então, eu vou só tirar esse menos 6 aqui e vou passar ele para o lado de lá. Ó. Então, ele passa para lá, menos 1/6. O 6 está multiplicando, passou para lá dividindo. De forma que o x ao quadrado dx que eu tinha aqui, ó, x ao quadrado dx, eu posso substituí-lo por menos 1/6 du. E aí a minha integral vai ficar assim. Ó. Essa parte de dentro eu vou chamar de u, por isso que ficou aqui ó, u elevado à quarta. Essa parte de dentro eu chamei de u elevado à quarta. Esse 4 continua aqui o 4. E esse x ao quadrado dx, eu troquei x ao quadrado dx por menos 1/6 de du. Então está aqui, ó, menos 1/6 de du. Ó, 4 e 6 dá para dividir por 2 aqui, ó, aqui vai ficar 2 e 3, né? Ou então você faz assim, ó, 4 vezes menos 1 fica menos 4 sobre 6, dividindo por 2 dá menos 2 sobre 3. Observa que eu retirei da integral porque é constante que está multiplicando. E lá dentro ficou só u elevado a 4 integral em relação a u. Observa, olha a integral que eu tinha inicialmente. Olha a integral que eu tenho agora. Isso aqui é uma regra de potência simples. Potência de u. Ó. Pega a potência que é 4, soma mais 1 dá 5, divide por 5, acabou. Mais o c. Então, eu facilitei a minha integral. Né? Aqui eu vou substituir esse u. Eu vou voltar pelo valor que é 4 menos 2x ao cubo. Então, vai ficar ó, menos o 2, está aqui o menos o 2. Embaixo, 3 vezes 5 é 15. Né? E o u, que eu troquei por 4 menos 2x ao cubo, está aqui, elevado a 5, mais o c. Então, a substituição né, é uma técnica de integração onde a gente percebe essa ideia de função composta. Aqui, de novo, ó, eu tenho uma raiz aqui, ó, e dentro dessa raiz não é x, é uma expressão de x. Né? Se fosse só o x, era fácil de resolver. Mas como tem uma expressão aqui dentro, eu vou chamar essa expressão de u. Então, chamei a expressão de u. Derivo, derivada de 4 é 0, derivada de menos x ao quadrado é menos 2x em relação a x. Isso aqui nunca vai mudar. A derivada aqui, ó, esse lado eu vou derivar em relação a u. Ele dá 1 quando derivado em relação a u. Então, por isso que sempre vai ser du aqui. Esse lado eu derivo em relação a x. O dx aqui ó, é para indicar que a derivada que eu estou fazendo é em relação a x. Certo? X dx, ó, x dx está aqui, ó, x dx. Então, eu vou pegar esse menos 2 e passar para cá dividindo. Menos 1 sobre 2. Tem gente que vê a resolução, até comentei em um exercício que eu resolvi. Tem gente que vê em resolução da internet, a pessoa pega esse menos 2x aqui ó, e passa ele para o outro lado dividindo. Isso não pode fazer, não. Você não pode passar o x para cá dividindo. Por quê? Porque o x pode ser 0. E como você passa o x para cá sendo ele igual a 0? Então, não. Você pega esse valor que está multiplicando aqui e passa ele para lá dividindo. Isso aí pode fazer. De forma que esse x dx aqui ó, vai ser igual ao x dx que eu tenho na minha integral aqui. Ó. Então, a integral vai ficar assim. Ó. 4 menos x ao quadrado eu chamei de u, por isso que ficou raiz de u. O 3 está aqui, eu mantive ele. E o x dx, ó, x dx eu troquei por menos meio du. Menos meio, aqui é du. Cortou um pouco aqui, mas é du. Esse menos meio vezes 3 dá menos 3 meios. Eu vou retirá-los da integral, vai ficar assim. Aqui tinha um sinal de igual, gente, não sei porque não está aparecendo aí. Né? E esse raiz de u é u elevado a meio, eu passei ele para cima como u elevado a menos meio. Então, ficou assim. Então, menos 3 meios repete.
Aqui regra da potência simples, menos meio soma 1 vai dar meio, resultado que é meio divide por ele. Esse 2 cancela com 2, então aqui vai ficar menos 3 raiz de u. Menos 3 raiz de u mais c. Esse mais c já tinha que aparecer aqui, ó, certo? E aí no lugar do u, coloca 4 menos x ao quadrado, e aí a gente tem a resposta dessa integração aí, né? Então é isso que é a substituição. Então a substituição, ela é um método de integração. Aqui, por exemplo, a integral dessa função aqui, ó. Aqui, ó, 4 sobre 5 constante, coloquei aqui. X ao quadrado eu passei para cima, ficou x elevado a menos 2 em relação a x. Essa segunda parte eu já coloquei em outra integral. Aqui, ó, menos, está aqui o menos. O 5, está aqui o 5. E o e elevado a 4x está aqui, ó, né? Então aqui é o seguinte, olha só. Essa primeira parte aqui eu consigo resolver de forma direta. 4 quintos integral de x elevado a menos 2 dx. O 4 quintos eu repito, está aqui. Aqui a potência é menos 2, soma 1, fica menos 1, divide por menos 1. Esse menos aqui eu coloquei aqui na frente, ficou menos 4 sobre 5x. Observa que eu não vou colocar mais c aqui, porque eu vou colocar ele no final ali, certo? Segunda parte que é esse aqui, ó, 5e elevado a 4x. Aqui eu tenho que fazer substituição. Por quê? Porque não é e elevado a x, é e elevado a 4x, certo? Então a integral de e elevado a x é e elevado a x. Aqui não tem esse x aqui não. Integral de e elevado a x é o e elevado a x. Só que aqui é a integral de 4x. Então eu chamo esse u de 4x, eu derivo. Derivada de 4x é 4 em relação a x. Esse 4 eu passo para cá dividindo. Ou seja, no lugar do dx, eu vou colocar 1 sobre 4 du. Então essa integral vai ficar assim, ó, repete o 5. Aqui eu coloquei u, porque eu chamei 4x de u, tá aqui. E no lugar do dx, eu coloquei no lugar do dx, ó, 1 quarto de du. 1 quarto de du. Esse 1 quarto vezes 5 vai ficar 5 quartos, integral de i elevado a u du. Se a integral de i elevado a x é i elevado a x, integral de i elevado a u é o próprio i elevado a u, certo? Substitui o u por 4x, então a gente tem essa resposta aqui, ó. Então a resposta dessa integral inteira aqui vai ser, ó, menos 4 sobre 5x. Aqui também ficou com o sinal errado, que aqui não é mais, não, aqui é menos, ó, esse menos aqui que eu tinha que ter colocado aqui, ó. 5e elevado a 4x sobre 4 mais c. Depois eu aconselho aí assistir lá a videoaula com o tempo, que eu explico lá o seguinte. Quando a gente percebe isso aqui, por exemplo, ó, integral de i elevado a x é i elevado a x. E aí, quando esse x está multiplicado por uma constante, eu falo com vocês lá que vocês podem fazer direto, mesmo sendo uma substituição. Por quê? Porque aqui, ó, esse 4 que está aqui em cima, ele aparece também aqui dividindo depois, ó. Se aqui fosse e elevado a 7x, aqui ia dar e elevado a 7x sobre 7. Se aqui fosse 10x, aqui daria e elevado a 10x sobre 10. Esse 5 é o 5 que eu já tinha aqui, ó. Então, integrais diretas, né? Quando tem no lugar do x uma constante vezes o x, você pode fazer normalmente. Por exemplo, assim, ó, integral de cosseno de 5x. A integral de cosseno ela é seno, né? Então, integral de cosseno de 5x vai ser seno de 5x sobre 5. Né? Então, nós podemos fazer direto, eu explico isso lá numa videoaula das que eu gravei para a parte de substituição. Né? Isso acaba ajudando, sobretudo dentro de outras técnicas de integração, que se você precisar parar para fazer integral, né, de substituição dentro dessas outras, aí às vezes elas vão ficando muito complicadas. Então, a substituição... Aqui são outros exemplos que eu gravei lá também. Então, a substituição é um método de integração. Tudo bem isso aí, gente? Se tiver alguma dúvida aí, pode parar aí e me enviar a mensagem. Basicamente, o material que tem aqui é o que eu já gravei, mas eu coloquei só algumas coisas para explicar aqui. Por exemplo, integração por partes é outro método, é outra técnica de integração. Vou explicar por que da fórmula aqui, ó. Também é fruto de uma derivada. Lá na parte de derivada, quando a gente tinha esse tipo de função, f de x vezes g de x, e precisava calcular a derivada, a gente calculava a derivada pela regra da multiplicação. Então, qual que era a regra da multiplicação? Deriva o primeiro, né? Então, aqui eu coloquei a derivada, né? Aqui, ó, a derivada. Eu derivo o primeiro, repete o segundo. Depois faz o contrário, mais repete o primeiro e deriva o segundo. Não é isso que a gente viu? A gente viu isso lá na derivada, a regra
né, de multiplicação era isso. Deriva o primeiro, repete o segundo, mais repete o primeiro, deriva o segundo. Agora, olha só, o que eu vou fazer? Eu vou chamar o f de x de u, eu vou chamar o gx de v. Então, no lugar aqui, ó, aqui é u, aqui é v, né? Aqui, ó, aqui é u, f de x é u, então fica u', o g de x é v, né? F de x é u e o g de x v' aqui, ó. Então, eu só troquei o f por u e o g por v. Por que a gente troca? Só para ficar mais fácil de representar isso aí, ó. Esse u' aqui eu vou representar também como du, só para falar que é a derivada de u. É só simbologia, só para ficar mais fácil, ó. V' eu vou colocar como dv aqui, ó, derivada de v. Então isso aqui é só símbolo, certo? O que eu vou fazer? Eu vou pegar esse v vezes du aqui, vou passar ele para cá, ele ficou com sinal negativo, ó, certo? Então eu tenho que u dv, tá aqui, ó, u dv é igual a derivada de u vezes v menos isso aqui. Eu só troquei a ordem, eu coloquei o v primeiro e o du depois, né? Então, só escrevi isso aqui desse lado e escrevi esse pedaço todo aqui do lado de cá. Então, isso aqui é uma equação. Então, qualquer operação que eu fizer dos dois lados aqui, como esse lado é igual a esse, qualquer operação que eu fizer nos dois lados, eu não vou perder essa igualdade aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou calcular a integral dos dois lados. A integral desse lado é igual à integral desse lado aqui, ó. Só que esse lado, como tem duas partes, eu vou colocar a integral dessa primeira parte e a integral do segunda com o menos no meio, que é isso aqui. Aqui eu estou desconsiderando, aqui não tem dx, dy, porque é só símbolo, certo? Aqui eu tenho o seguinte, ó, integral da derivada. Integral da derivada é lembrar que integral e derivada são operações inversas. Tipo assim, multiplicação e divisão. Pensa, você tem o x. Você multiplica ele por 2 e divide ele por 2, vai dar qual o resultado? X, né? Vamos pensar outra operação inversa, adição e subtração. Eu tenho x, eu somo 5 e depois subtraio 5. X mais 5 menos 5 vai dar o quê? X. Aqui eu tenho o u vezes v. Eu derivo e integro. Vai dar o quê, então? U vezes v. Porque a integral e a derivada são operações inversas. Então, a integral de u dv é igual a u vezes v menos integral de v du. Então, essa é a fórmula da integração por partes, ó. Ela, na verdade, ela é um fruto de uma função, né, desse tipo aqui, cuja derivada a gente viu dar isso aqui, ó. Então, ela é a integral, né, dessa expressão aqui, ó. Então, é daí que surge a fórmula da integração por partes. Aí eu fiz alguns exemplos explicando isso aqui. Então, integral de u dv é igual a uv menos integral de v du. Aí coloquei alguns exemplos lá. Então, por exemplo, isso aqui é uma integral. Isso aqui você poderia tentar fazer por substituição. Aí você ia vir aqui, ó, a u não está elevado a x, ele está elevado a menos 2x. Então, eu vou chamar o menos 2x de u. Só que aí você vai perceber que você não vai conseguir sumir com o x. Ou seja, você não vai conseguir substituir a variável x pela variável u. Então, aí você vai perceber que a substituição não é uma regra para essa função aqui, certo? Então, aí a gente vai fazer por integração por partes. Beleza. Nessa função aqui, você vai ter que identificar quem você vai chamar de u e quem você vai chamar de dv. Então, isso aqui nós temos que fazer. O que eu chamar de u, tá aqui u, ó. Ele vai aparecer do lado de cá como u, mas também vai aparecer como du. Então, eu vou precisar calcular a sua derivada. Então, aquele que eu chamar de u, eu vou ter que derivar. E o que eu chamar de dv, ó, tá aqui o dv, ele vai aparecer do lado de cá como v. Ou seja, eu tenho a sua derivada e preciso voltar na primitiva. Então, eu vou precisar fazer sua integral. Então, é isso. A integração por partes é você pegar na sua função e chamar um termo de u, e esse termo você derivar, e chamar um termo de dv, e esse termo você integrar. Basicamente, não tem uma regra específica para falar quem você vai chamar de u e quem você vai chamar de dv. Aí eu vi umas resoluções e vi que umas pessoas elas usam uma regra que chama LIAT. Vocês podem também utilizar, que vai te ajudar a orientar a escolha de quem é o u, né? Esse L aqui é de logaritmo, esse I é de função inversa trigonométrica, arquitangente, arquisseno e por aí vai. Esse A de algébrica, aí vai estar lá x, 2x, se a variável for t, vai ser t ao quadrado, mais 4t e por aí vai. Esse T de trigonométrica, seno, cosseno e por aí vai. E esse E de exponencial. Então, nessa ordem, começando do L aqui, ó, o L é o favorito,
o I é o segundo favorito, o A é o terceiro favorito e assim por diante. Nessa ordem aqui, né, o primeiro que aparecer você chama de U. Então aqui eu tenho o X, que é uma parte algébrica, e o E, que é uma parte exponencial, né? Então quem que eu vou chamar de U nesse caso? Então apareceu o A e o E. Então daqui, ó, da esquerda para a direita, o A vem primeiro. Então esse X eu chamo de U. Então é uma forma que você pode utilizar, certo? Então eu chamo o X de U, né? E o restante eu vou chamar de dV. E elevado a menos 2x dx. O dx eu sempre vou colocar ele com dV porque eu vou fazer integral, né? Mas você pode fazer direto, por exemplo, aqui, ó. Qual que é a derivada de x? É 1 quando derivada em relação a x, certo? E aqui eu faço a integral. Aí é aquilo que eu falei, ó. Isso aqui é uma integral por substituição. Mas como o x está multiplicado por uma constante, você pode fazer o seguinte, ó. Você pode repetir o e dividir pelo valor que está multiplicando o x aqui, que é o menos 2, ó. Ao menos eu coloquei aqui, o 2 está aqui, né? Então, sempre que você tiver e elevado a x multiplicado por uma constante, você pode fazer a integral de forma direta. Pega essa expressão toda, copia ela aqui e divide pelo valor que está acompanhando o x. No caso, menos 2. Né? E aí eu vou fazer a integral. Integral de u dv é igual a u vezes v menos integral de v du. Então, é só essa parte aqui que me interessa. Ó. Então, o igual, né? Essa primeira parte aqui é a integral que eu já tinha lá. Ó. U vezes v. U vezes v. O u é x, o v é isso aqui. A multiplicação dos dois vai dar isso aqui, ó. Só colocar os símbolos aqui, ó. Aqui, ó, menos integral de VDU. Então, menos integral. Lá dentro da integral eu vou colocar o VDU. Então, é esse cara aqui multiplicado por esse aqui, ó. Ficou assim, né? Beleza, esse menos com esse menos vai dar mais. Tá aqui o mais. Esse 2 que está aqui embaixo tá aqui, certo? Essa primeira parte eu repeti. Integral de i elevado a menos 2x, de novo, é a mesma coisa, ó. Repete tudo, divide por menos 2. Então, divide por menos 2 mais o c, certo? Menos com mais dá menos. 2 vezes 2 é 4. A resposta vai ser isso aqui. Então, essa é a integração por partes aí. Então, basicamente, integração por parte, né? Além de ter que identificar a necessidade de utilizar essa integral, né? Você vai ter que identificar quem é o u e quem é o dv, né? O que chamou de u calcula derivada, chamar de dv calcula integral. Nesse caso aqui, o 3x e o ln de x, ó, o 3x é a parte algébrica. O ln de x é o logaritmo. Ó. Da esquerda para a direita, o L é o primeiro a aparecer, então ele vai ser chamado de U. Derivada de o 3x com o dx de dv. 3x com dx de dv. ln de x, derivada de ln de x é 1 sobre x quando derivada em relação a x. Né? Sempre que tiver derivada vai aparecer aqui o dx. Ó. Ou dt, ou dy, dv, depende da variável. Né? Integral aqui, ó, integral de 3x, aí é só fazer regra da potência. Aqui a potência é 1, soma mais 1 vai dar 2, divide por 2. E aí substitui. Então, aqui a fórmula. Ó. Então, integral de 3x ln de x é igual a u vezes v. U é isso, v é isso, multiplicou os dois, está aqui. Né? Menos, está aqui o menos, integral de v du. Então, v du é esses dois aqui. Ó. Né? Eu não sei que menos é esse que está aqui dentro, mas aqui não é menos não, gente, é mais. Provavelmente, quando eu vou montar o slide, eu vou utilizando as equações que já estão prontas. Provavelmente que eu peguei do slide anterior, mas não tem esse menos aqui dentro, não. Porque é VDU, é a multiplicação dos dois. Então, é 3x ao quadrado e embaixo x vezes 2, 2x. Não tem esse menos aqui, não. Né? Então, aqui também não é mais, aqui é menos. Só trocar o sinal depois aí. Aqui é menos. Certo? Como não tem esse aqui. Olha o que eu fiz aqui. Ó. X ao quadrado dividido por x, deu x. Certo? Essa primeira parte eu vou só repetindo. Ó. Então, eu repeti ela. Aqui eu vou fazer regra da potência. A potência aqui de x é 1. Soma mais 1 vai dar 2, que é esse 2 aqui. E divide por 2. Só que já tem um 2 lá embaixo. Então, 2 vezes 2 é 4 mais c. Lembrando que aqui não é mais, é menos, que é esse menos aqui. Uma vez que esse sinal de menos aqui ele não existe. Beleza? Então, essa é a integração por parte. Ó. Mais um exemplo. Ó. 4 arctangente de 2x dx. Né? Vou chamar de u. Ó. Esse 4 é a parte algébrica. Aqui só para explicar. Esse 4 é a parte algébrica. Né? Esse arctangente de x é a parte da inversa trigonométrica. Da esquerda para a direita, o i aparece primeiro. Então, eu vou chamá-lo de u. A derivada de arctangente de 2x. Então, você tem que saber a regra de derivada. Né? É a derivada desse cara aqui. Derivada de 2x é 2. Sobre 1 mais esse cara aqui ao quadrado.
2x ao quadrado é 4x ao quadrado. Então, derivada de arctangente de 2x, pega esse cara e deriva, tá aqui, né? E divide por 1 mais esse cara aqui ao quadrado, dx, porque eu estou derivando em relação a x. Aqui o 4dx, o 4 então é o dv, calcula a integral do 4, o 4 é uma constante, integral da constante é só acrescentar a variável, então vai dar 4x. E substitui na fórmula, então a gente tem aqui ó, u vezes v, u é isso aqui, o v é isso aqui, multiplicando os dois vai dar isso aqui, menos a integral de v du, esse vezes esse aqui. Ó. Então 4x vezes 2 aqui vai ficar 8x sobre 1 mais 4x ao quadrado dx. Essa é uma integral que a gente resolve por substituição. Então, vou colocar ela aqui, ó, e vou chamar o denominador dela de u. Então, é uma integral que a gente resolve por substituição. Deriva o u aqui, fica du. Derivada de 1 é 0. Derivada de 4x ao quadrado é 8x em relação a x, certo? 8x dx já é justamente o que eu tenho aqui, ó. Então, não vou nem passar esse 8 para cá, não. Então, aqui eu vou colocar, ó, essa parte de baixo eu chamei de u. Eu chamei de u, ó. Então, essa parte de baixo eu troquei por u, porque eu chamei 1 mais 4x ao quadrado de u. E o 8x dx, eu troquei o 8x dx por du. Está aqui, ó. Aí eu coloquei 1 aqui só para ter a letra. Integral de 1 sobre x é ln de módulo de x. Integral de 1 sobre u é ln de módulo de u. Mas é aquilo que eu falei, ó. Aqui eu não coloquei o módulo. Por que eu não coloquei o módulo? Esse u que está aqui embaixo ele é igual a 1 mais 4x ao quadrado. Dentro dos números reais, isso aqui sempre é um resultado positivo. Então, por isso que não precisa colocar o módulo. Mas se você colocar o módulo aqui, não está errado. Então, essa resposta aqui vai ser ó, 4x arctangente de 2x menos a resposta dessa integral é ln de u. Eu coloquei aqui ó, ln e aí no lugar do u eu coloquei 1 mais 4x ao quadrado mais o c. Mas se você colocar o módulo aqui, não está errado. Mas não precisaria porque 1 mais 4x ao quadrado dentro do conjunto dos números reais é sempre um resultado positivo aí, certo? Então essa aí era a apresentação que eu queria fazer do material, né? Sobretudo para falar um pouco das regras que a gente tem, né? Mas é isso, sim. O processo de integração ele é difícil? É, mas ele vai ser muito mais difícil para aqueles alunos que têm dificuldade em derivada. Porque a percepção da derivada e também da matemática básica, depois a gente vai ver outros tipos de integração, né, que você vai precisar obrigatoriamente saber fazer um gráfico, então representar graficamente algumas funções, você vai ter que fazer, trabalhar com frações espaciais, que depois eu vou explicar. Então, é um conteúdo que exige aí uma dedicação e como eu já disse para vocês, isso que a gente está estudando em cálculo 1, depois nós vamos estudar para a função de várias variáveis, ou seja, a gente vai ampliar a dificuldade. Né? Por isso que não tem como você dar sequência num curso de engenharia sem saber bem o conteúdo de cálculo. Né? Além de outras questões, é um dos motivos pelos quais eu estou sempre chamando a atenção, sobretudo para as pessoas que, infelizmente, alguns ainda insistem em copiar questão de prova dos outros aí. Né? Aconteceu nessa prova, por exemplo, que tinha assim 4 ou 5 questões de pessoas diferentes que tinham um erro absurdo e o mesmo erro aparecendo nas outras. Assim. De uma linha para outra, um sinal era menos, virou mais, o y estava sozinho, apareceu com 3, por exemplo. Isso na prova de uma pessoa. Do nada, o menos virou mais e o y apareceu multiplicado por 3. Aí nas outras 5 provas, o mesmo erro. O menos virou mais e o y apareceu multiplicado por 3. Né? Então, assim, e o resultado de todas elas dando certo. Então, é uma coisa que você vê que tem cópia ali. Tem cópia. Infelizmente, naquele caso, tem cópia. Assim como eu percebi em outras situações. Né? Contas absurdas e na linha seguinte continuou normalmente. O resultado chegou certinho no final. Mas, assim, contas absurdas. Agora, o que eu quero dizer é o seguinte. Essa pessoa, ela não está me enganando. Porque, para mim, tanto faz. Se ela conseguir ser aprovada fazendo isso, o que eu vou dizer é que ela vai ter sérios problemas depois. E aí ela não vai dar conta de sair do lugar. Né? Porque se ela não souber derivada, não souber limite, não souber integral, imagina, cálculo 2, eu estou falando já de cálculo 2, não estou nem falando das outras disciplinas lá para frente, não. Estou falando do cálculo 2. Você imagina ter que trabalhar isso em função de várias variáveis. Né? Para nós, até então, assim, a pessoa que vem do ensino médio, ela nunca trabalhou com função de várias variáveis.
Ou nem percebeu, já trabalhou, às vezes calculando um volume, mas nem percebeu, né? Agora você imagina quando você for trabalhar com a integral tripla. São 3 integrais na mesma, trabalhando com variáveis diferentes. Para cada uma delas, vamos supor que você tem que usar uma técnica diferente. Aí você pega o livro lá, tá lá a integral tripla, aí tem 2 linhas de resposta, você fala assim, essa aqui é rapidinho. Na hora que você vai resolver cada uma das integrais, você vai gastar umas 2 páginas. Ou seja, se você não tiver o conhecimento básico, nesse caso para as outras matérias, vai ser o cálculo 1, que ele é base depois para todo o resto do curso aí, né, você vai ter sérios problemas. Então a gente tem que se dedicar, né? Se dedicar e aí aproveitar. Então, eu não sei ao certo quando que é a data da prova, mas já vou disponibilizar lá a segunda parte do conteúdo, né, de integral. Semana que vem eu falo sobre essa segunda parte, vou ver se eu falo antecipo, né, colocar mais no início da semana, vou gravar uma web também, né? Mas é isso, alguma dúvida aí, alguma pergunta?